Se liga só como o destino é maluco. Se lembra do Marçal e do Datena, a cadeirada do Datena no Marçal, inclusive virou brincadeira lá no SBT essa semana na vinheta do Tá Na Hora. Não é que Pablo Marçal vai trabalhar no SBT? É, meus amigos, ele é cotado para ser apresentador do Casos de Família. É o que diz a imprensa especializada, os veículos de mídia, em TV, em rádio, nos bastidores. E ele foi ao SBT. Eu não vou nem falar que foi visto, porque ele mesmo divulgou em suas redes sociais o primeiro dia como CLT, ou seja, já foi contratado? Isso é assunto para depois da vinheta. A gente se fala daqui a pouco. Roda a vinheta e eu volto já. Fala galera, tudo certo com vocês? Guerra da audiência por aqui. Eu tinha acabado de postar aqui o vídeo que eu falei da homenagem que a Globo vai fazer junto com o SBT ao Silvio Santos. Se você não viu, vou deixar daqui a pouco aqui na tela final. Depois desse vídeo que eu postei, dei uma olhada aqui nas redes sociais e vi que Pablo Marçal divulgou vídeos no SBT. Neste sábado, ele foi trabalhar, gravar, ao que tudo indica, um piloto para uma atração em que ainda ele não diz o que é, mas nos bastidores todo mundo comenta que seja o Casos de Família. Vou começar mostrando para você aqui uma matéria do Portal F5, divulgada pelo Gabriel Wacker no Portal F5, na Folha de São Paulo, dando conta que Pablo Marçal tem patrocínios garantidos e vira favorito no SBT para o novo Casos de Família. Aquele programa que todo mundo já sabe qual é, né? Que tem vários casos. Tem gente que fala que é armação, tem ator que aparece na Rede TV e no SBT contando histórias totalmente diferentes. E era comandado até a sua, eu não vou chamar de extinção, mas até a sua fase de interrupção pela Cristina Rocha, que foi transferida para o Tá Na Hora, que depois acabou saindo do SBT. O Caso de Família deve voltar. A gente sabe que ele era exibido na faixa da tarde, concorda? Ali na faixa da tarde, às vezes antes o Fofocalizando, às vezes depois o Fofocalizando. O SBT pretende trazer o Caso de Família de volta. E aí, para isso, fez vários testes, que a gente chama no mundo da televisão de pilotos. O que é que são pilotos? São gravações teste, como digamos assim, valendo, como se fosse um programa que fosse ao ar, com todos os recursos possíveis de uma exibição séria, uma exibição valendo, mas que ela não vai para o ar. Ela vai para a direção da emissora, para a direção artística da emissora, para avaliar se está digno ou não de ir ao ar. Se o profissional que está à frente da apresentação está apto, sim ou não, para ir ao ar. Vários nomes foram testados. Jojo Todinho, houve essa informação de bastidores. Cariúcha, que atualmente está no elenco do Fofocalizando e também faz participações no programa do Ratinho. E o Pablo Marçal, que é coach, que dá palestras, que se envolveu com política, se envolve com marketing também, tem um currículo bastante extenso, que ele mesmo já divulgou em diversas as entrevistas, principalmente neste período eleitoral, e que protagonizou um dos momentos mais absurdos, né, junto com o José Luiz da Atena, que foi a cadeirada e uma campanha muito acalorada, para não falar outro tipo de palavra aqui. É importante lembrar que eu não vou entrar no mérito político. Os dois candidatos nem chegaram ao segundo turno. O da Atena terminou bem atrás do próprio Pablo Marçal, que não conseguiu também ir ao segundo turno na capital paulista, né, nas últimas eleições. Mas o principal momento dessa eleição, a gente não pode, claro, discordar, que foi a cadeirada do Datena no Marçal. No debate da TV Cultura, diga-se de passagem, né? Todo mundo viu isso, todo mundo comentou, todo mundo fez inclusive brincadeiras e tudo mais. O Brasil mais uma vez se dividiu, mas olha só o que o destino acaba pregando, digamos assim, de peça para todo mundo. Pro Datena, pro Marçal, pra gente, pra você. Eles vão se reencontrar. Porque o Datena foi demitido da Band muito por conta desse episódio. O Datena foi demitido da Band, não voltaria para o jornalismo por conta deste episódio. Ele perdeu o controle, independente da situação, e jogar uma cadeira no adversário político, no seu candidato, oponente, acabou pegando mal lá para a Band, que tem
como a sua linha editorial, um jornalismo que diz ser isento, que tenta ser isento, que é isento, mas que isso não se sustentaria com um âncora, num telejornal, inclusive, que dava boa audiência para o canal do Grupo Bandeirantes, que agrediu um adversário político e que também se envolveu fervorosamente em uma campanha eleitoral. E aí eu tiro até o Marçal da parada, né? Como que ele teceria comentários ali na Band? Então, o grupo de comunicação Bandeirantes aproveitou para dizer que não queria mais ele com o jornalismo, mas não era a vontade do Datena, ele queria continuar com o jornalismo. O Marçal, após a sua campanha, também não chegou ao segundo turno, foi uma campanha muito polêmica de todos os candidatos, né, à Prefeitura de São Paulo, todos eles em algum momento tiveram ali momentos de tentar contornar e gerenciar crises dentro das campanhas, inclusive o candidato eleito, Ricardo Nunes, o Boulos, a Tabata, o próprio Marçal, o Datena, enfim. Eles todos tiveram em algum momento da campanha que foi muito acalorada, como está sendo esse país muito polarizado. Então, o que acontece? Passa a campanha, o Datena sai da Band porque a Band não o quer mais no jornalismo, ele vai para o SBT e começa bem no SBT. Vai ser assunto para um vídeo aqui no canal em relação à audiência. O SBT voltou a vencer na média a Band no horário do Tá Na Hora, no horário do Brasil Gente. A Band sempre vencia com o Brasil Gente o Tá Na Hora, com o Marcão do Povo e a Cristina Rocha, com o Marcão do Povo e a Márcia Dantas, só com o Marcão do Povo na reta final, e agora não venceu mais. O filho do Datena, o Joel Datena, perdeu para o José Luiz Datena no Tá Na Hora. Só não venceu a Record, mas consegue ainda um índice que o SBT não tinha até uma semana. Então, é algo que melhorou, pelo menos em São Paulo. E esse é assunto para o próximo vídeo. Eles vão trabalhar juntos. E eu vou colocar na tela a matéria do Gabriel Wacker na Folha, porque Pablo Marçal e SBT estão bem próximos, segundo o Wacker, de fechar o contrato que ele assuma a nova versão do Casos de Família, que deve reestrear na programação em 2025. O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo grava testes para atração no domingo. Aqui no domingo ele colocou domingo 14, mas deve ser sábado, né? Enfim, ele gravou hoje, sábado, dia 14 de dezembro. Segundo apurou a coluna de Gabriel Wacker, o que pesa a favor dos Pablo são 2 pontos. O primeiro é que ele já sinalizou e mostrou à emissora que tem 2 patrocinadores dispostos a anunciarem no programa caso ele seja o apresentador. Este é um ponto muito forte. Este não é um pontinho assim, quem chega dizendo que tem patrocinador na televisão hoje é basicamente uma carta para conseguir o horário, para conseguir a atração, mesmo que não seja um bom apresentador, mesmo que não seja uma figura de televisão, um profissional de comunicação. Eu não estou falando aqui que é o caso do Pablo Marçal, mas há casos em televisão de programas arrendados, é mais ou menos isso. Se você tem o patrocínio que te dá uma grana, que paga toda a equipe de produção para viabilizar aquela exibição, aquela transmissão do programa, consequentemente, o canal vai lucrar, não vai gastar tanto assim e ainda pode conseguir, dependendo da repercussão, uma boa audiência. É assim que funciona em algumas TVs até de menor porte, algumas emissoras de televisão de menor porte, como por exemplo a Rede TV, ela vende muito horário. O próprio SBT já chegou a vender horários. Eu não estou dizendo que vai ser isso, pode ser uma sociedade no caso do Pablo Marçal, mas quando você tem patrocinadores, você não entra como um simples contratado, você entra como sócio. Era o caso do Raul Gil no SBT. Ele vendia o comercial, ele mandava parte para o SBT, ele ficava com parte daquele anúncio, daquele anunciante. E claro que as porcentagens são maiores, sem contar, claro, o salário fixo que a emissora paga ao funcionário. Depende muito do contrato, vai de cada contrato, são vários os modelos, não temos aqui a informação, pelo menos até não passou aqui para mim, né? Olha só, dos patrocinadores já garantidos em um caso de um possível programa do Marçal, no Caso de Família, é a loja Avan, do Luciano Hang, né, que patrocina outros programas do SBT, né? Ele patrocina quadro no Domingo Legal, patrocina também outras atrações. Eu já vi até inclusive no futebol do SBT algumas ações de merchandising ali da Avan. E o segundo fato deles, é o fato dele ser o favorito do Mauro Lissoni, que é o novo diretor de programação do SBT, que assumiu o cargo
no mês de outubro. Para o diretor, para a Alissone, a contratação de Marçal pode ser um fenômeno popular e ajudar o SBT a recuperar a audiência das tardes. Das tardes. Você está ouvindo o que eu falei? Das tardes. Marçal e Datena podem até não um entregar o programa para o outro, mas estarão na mesma faixa de horário. É bizarro, é surreal, parece coisa de filme. A ideia é que o Caso de Família volte ao ar por volta das 16 horas. Olha só, Marçal entregaria, com isso, Marçal iria entregar. Imagina só o Pablo Marçal no final do Caso de Família, imagina só a cena aí. Pablo Marçal no final do Caso de Família. Fica agora com o meu amigo Datena. Imagina aí, dá pra fazer muitas coisas. E ia gerar, pelo menos no primeiro dia, uma baita audiência. Todo mundo ia querer ver isso. Porque, claro, depois da cadeirada, depois do fato, depois da agressão, que sim, foi uma agressão, e é lamentável que tenhamos chegado nesse ponto no aspecto político, vira-se um instrumento midiático. O evento, os personagens, e agora a ocasião de ambos estarem numa mesma emissora, na mesma faixa de horário, com possibilidade, inclusive, de um entregar o horário para o outro. É uma situação incomum, digamos assim. Independente do seu lado político. Eu sei que vai ter gente aí do lado do Marçal, do lado do Datena, do lado de nenhum dos dois, do lado da confusão, do lado da paz também, que tem que ter. Mas não é curioso para todo mundo? Você tá entendendo o tamanho do aspecto da confusão que o SBT está criando? Ele quer o caos, como era principalmente ali no início dos anos 2000, com o Ratinho, naquele teste de DNA. Vai ser mais ou menos essa energia aí que a gente vai ter. Pelo menos a expectativa é essa. O SBT tá numa fase diferente. Isso aí a gente já pode cravar. Vamos terminar aqui a matéria. Em relação à passagem de horário, ainda é uma possibilidade, mas falta confirmação. Pablo Marçal quer a visibilidade de uma televisão para se manter em alta. Ele chegou a procurar a Band, mas ela negou, né? Ele ofereceu dinheiro também já com os patrocinadores para um programa, para um formato de programa, e a Band não quis, da mesma forma que preferiu se desfazer do Datena. Queria colocá-lo no entretenimento, em alguma outra coisa, o Datena não quis, queria ficar no jornalismo. A Band aceitou, foi finalizado o contrato da Band com o Datena. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai aqui no Instagram, porque o Marçal postou um story há 9 horas respondendo. Eu vou voltar aqui pra gente acompanhar. Vou voltar aqui, ó. Olha só. Ele correndo ali. Vai virar apresentador de TV. Ele faz sinal de positivo e faz isso. Passando os stories aqui, deixa eu colocar os stories aqui e tal, a mentoria do homem aqui, pera aí. Olha só. Olha só. Ele colocou ali um story na sede do SBT. Com a caixinha ali de perguntas. Tipo, o que é que eu tô fazendo? O que é que vai ser isso? E aí começam os bastidores. Cabelo. Ali a localização SBT. Deixa eu ver se eu aproximar fica mais fácil aqui. Ó. Agora ele conversando com a funcionária do SBT. Beijinho é neutro. Aí você pode escolher. Tá longe? Não, não é bem. Tá falando do figurino aí. Tá falando da roupa, qual vestir. Agora, me parece que aí é backstage, né? Vou lá, deixa eu por causa do juiz. Tá bom. Ele indo ali pra... Me parece o estúdio. Agora camarim. Colocou um blazer, trocou a roupa, viu ali que tá com a roupa diferente. E agora, esse detalhe aqui... Vou pausar. Esse detalhe aqui é interessante. Ele fala, não posso mostrar o cenário, nem muito sobre o programa. Às 3h07 da tarde. Deste sábado, dia 14 de dezembro. 3h07. Ele... Vamos ouvir um pouquinho o que ele fala. Ajeitando o ponto.
Da outra vez usou de cá. Da outra vez... Ó, perceberam? Da outra vez usou de cá. O ponto é um fonezinho que sempre tem um apresentador tem no ouvido para escutar o diretor. Ele da outra vez usou de cá. Não é a primeira gravação dele. Não é a primeira gravação dele. Da outra vez usou de cá. Ele já gravou antes. Então, pode ser um piloto final, um piloto completo, né? Porque o piloto, ele visa isso. O máximo possível que for para todos os testes de uma gravação, de uma exibição. E o Marçal trocou a roupa, inclusive, né? Ele tava com a camisa preta, agora tá com a camisa branca aí por dentro do A câmera blazer. vai estar na mesma posição de corte? Se quiser. A câmera vai estar na mesma posição de corte. Aconteceram outras gravações. Aqui a gente mata isso. E você vê a estrutura montada, né? Todo um cenário, tudo madeira ali na... Ligar para agradecer que foi nunca postou Agora é o seguinte. Se liga nesse vídeo aqui que eu vou colocar, inclusive, em tela cheia pra gente ver agora. Vou colocar aqui em tela cheia, porque é um vídeo de Instagram, mas eu vou colocar em tela cheia por dois motivos. O primeiro, a gente vai ter que pausar para ver. E o segundo, tem detalhes do cenário, ele mostra um pouquinho e tem plateia o programa. A gente vai perceber isso agora nesse Pablo vídeo. chegando para seu primeiro dia de CLT no... Ele chegou de helicóptero e aí fala primeiro dia de CLT. Primeiro dia de CLT significa o quê? Ele foi contratado, pô. Ele foi contratado. Se é o primeiro dia de CLT, não tem mais conversa, já tá fechado. Eu acho que ele já gravou os pilotos antes. E esse deve ser um teste final. Vamos ver aqui chegar. Ele descendo do helicóptero. Aí o pessoal da novela, as crianças da Caverna Encantada, novela infantil, né? Cara, e todo mundo ali recebendo com bastante entusiasmo, né? Camarim, cabelo, as imagens que a gente viu agora há pouco, a mesma imagem que a gente passou há pouco. Aí, aqui, ó. Aqui é o cenário. Aqui é o cenário. Vamos pausar para ver o cenário devagarinho. Ó, tem plateia. Vocês estão vendo? Plateia. Aplausos. Um cenário em tons ali de amarelo. E não mostra mais detalhes. O nome, aí a pergunta no final: qual o nome do meu programa no SBT? Ele já se dá como contratado. Essa é a verdade. A primeira frase aqui, né? Pablo chegando para o seu primeiro dia de CLT. Ele verbaliza isso, né? Ele verbaliza isso. E uma coisa que ele sabe fazer muito bem é mídia, né? Em relação à amplitude da sua mensagem, do que ele quer transmitir. Uma coisa que ele tem é repercussão. Da mesma forma que o Datena tem também. Guardadas as devidas proporções de cada e dos veículos que cada um atua. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até mudar aqui o canal da mesa de som, que eu gravo aqui na mesa de som, pra gente escutar um pouco mais o momento em que ele fala que é o primeiro dia de trabalho dele no SBT. Vamos ouvir? Primeiro dia de trabalho no SBT. Olha a galerinha da novela. Tá aí, ele fala primeiro dia de trabalho. Uma coisa é você ir na emissora para fazer um teste. Não é verdade? Uma coisa é você ir na emissora para fazer aquele teste, para ver o que é que vai ser, receber a proposta. Outra coisa é você ir, esse é o meu primeiro dia de trabalho. Para ser o primeiro dia de trabalho, você vai ter que ser contratado. Não é verdade? E é o que tudo indica, pelo que ele verbalizou, pelo que a gente viu aqui nos vídeos. É uma questão de interpretação básica, né? A não ser que realmente ele queira fazer mais uma ação, digamos assim, de marketing, para até, quem sabe, pressionar o SBT a já contratar, se não tiver fechado ainda. Mas para toda essa estrutura, e repito, hein, num sábado à tarde, eu vou falar um negócio. Para você estar num sábado à tarde na TV com toda essa produção, é porque o projeto é sério. O canal está apostando. Eu acho que sábado e domingo,
na televisão, apesar de terem transmissões ao vivo, se não forem hoje, no mercado de hoje, essenciais, eles são remarcados para outro dia na semana. E como também as equipes no SBT estão reduzidas desde as demissões, o sábado passa a ser digamos assim, uma brecha dentro da grade, né? E dentro da disponibilidade de seus funcionários para gravarem pilotos, testes e outras atrações internas e que não vão pro ar de fato no SBT. E claro que o piloto é um destes testes. Pelo que eu creio, acho que é o primeiro dia de trabalho gravando o teste final, o piloto final. Mas isso aí é só uma percepção que eu tive aqui, não sei se você teve também. E é exatamente isso que eu quero pedir para você fazer. Comentar, o que é que você acha agora de Datena e Marçal na tela do SBT? E a pergunta é a seguinte: você quer que haja algum tipo de interação, por mais que seja gravada, do Pablo Marçal entregando o horário para o Datena? Alguma coisa também com referência à cadeirada? Porque o Datena fez isso, né, essa semana. E aí? Deixa o seu comentário, fala o que é que você acha. Eu vou ler todos os comentários, claro. Mas no mínimo, é muito louco. Independente de lado que você esteja, ou se não tiver de lado nenhum, que também é um lado, né? É maluco demais. De duas uma, como diria o outro, né? Tem muito disso aqui no Nordeste. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Deixa o seu like, vem com a gente, esse é o Guerra da Audiência. Vamos chegar a 5 mil inscritos, o canal tá crescendo. Muito obrigado a cada um que chega. Deixa o like, vem com a gente. Esse é o Guerra da Audiência. A gente volta a se encontrar no próximo vídeo. É o seguinte, a Globo se uniu ao SBT para fazer uma grande homenagem ao Silvio Santos no Domingão com o Hulk. E vai ter retransmissão do Domingão com o Hulk a partir das 7h45 da noite no SBT. Eu contei os detalhes sobre isso, a homenagem ao Silvio Santos, no vídeo que aparece deste lado aqui na tela. Tá aqui o vídeo, clica aí, assiste, é o Guerra da Audiência. Não se esqueça de clicar aqui e se inscrever também. A gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Valeu, forte abraço.